Oi, eu sou a Eliene, a mãe da Júlia, da Sofia e da Helena. Eu sempre desejei ser mãe, mas eu nunca planejei. Depois da Júlia, eu nunca não sentia vontade de ter outro filho. Aí com a perda da minha mãe, eu pensei, né? Como seria se acontecesse alguma coisa comigo? Como que seria a Júlia? Sem um irmão, sem sobrinhos. E aí foi quando eu passei por um procedimento cirúrgico e aí nasceu esse desejo de engravidar novamente. Foi quando eu parei com um anticoncepcional e engravidei e veio uma gestação gemelar. Só que aí eu tive um aperto, eu tive um óbito retido, não foi para frente a gravidez. E aí eu fiz um procedimento para retirar e tal, porque não tinha vidas os fetos. E aí, depois desse procedimento cirúrgico, a médica falou que eu poderia engravidar novamente. E aí eu tinha mais desejo ainda de engravidar, depois da perda. Aí se passaram 3 meses, veio a gravidez gemelar novamente, que foram das 2 meninas, da Sofia e da Helena. E aí o Senhor me contemplou, né, com a gestação gemelar novamente, com as 2 meninas, e de fato, vivendo um milagre, né, porque engravidar 2 vezes seguidas de gêmeos é só Deus mesmo para fazer. E aí, na gravidez, eu comecei a viver milagres, porque primeiro veio um descolamento de placenta, que como era uma gravidez gemelar de placentas separadas, eu tive um descolamento de placenta da bebê menor, que era a Sofia. E aí, depois, a placenta colou e veio uma perda de líquido, também da bebê da menor, que era a Sofia. E aí, no 5º mês, eu tive pressão alta, de uma hora para outra a pressão descompensou. Já estava medicada, tomava todos os medicamentos, mas a pressão não controlava. Por causa dessa descompensação, da perda de líquido, a Sofia ela teve perda de peso e uma má formação no cerebreiro, e também não formou o pulmãozinho como tinha que formar. E entrando no 6º mês, já medicada, com remédio da pressão e tudo, eu tive uma pré-eclâmpsia, que com 26 semanas, né, que dá 6 meses, eu entrei em trabalho de parto. No dia 8/10/2024, eu comecei a sentir contrações e entrei em trabalho de parto. Fui ali pro hospital e ali a médica me examinou, me avaliou e viu que eu já tinha dilatado, né, centímetros para ser internada, para ter um parto normal. Era muitas dores, né? E aí a médica resolveu me deixar lá internada. Eu me internei e ela começou a fazer todos os procedimentos que eram necessários lá fazer, aplicar o corticóide para amadurecer o cérebro das meninas, o pulmão, e aplicar um medicamento para cortar a contração. Só que o medicamento fez o efeito contrário. Em vez de cortar, aumentou a contração. E aí, em menos de 3 horas, eu já tinha dilatado os 10 centímetros. Só que as 2 meninas eram pélvicas, eram sentadas. E não tinham como eu ter elas um parto normal. E aí eu fui para cesárea. No começo,
Eu sabia que era uma gestação gemelar, que era de alto risco, sabia que as meninas iam nascer prematuras, mas não sabiam que elas iam nascer prematuras extremas. E aí, a partir daquele dia, daquela hora ali, a minha ficha nem caiu mais, porque era muita dor e por um instante eu gritava dentro daquela maternidade e falava para o Senhor que para salvar, né, a minha vida e a das minhas filhas. E por um instante eu senti a morte do meu lado. E aí a médica foi e me levou para a sala de cirurgia para fazer a cesárea. E ali eu não vi minhas filhas. Eu não vi a Sofia, eu não vi a Helena, eu não escutei choro. E eu passei 1h20 dentro de uma sala de cirurgia, depois que ela conseguiu fazer ali tudo o que tinha que fazer. Eu fui para uma sala de observação. E foi quando a médica veio me falar do óbito da Sofia, porque eu não sabia. Ela falou que a Sofia tinha nascido já necrosada e provavelmente a Sofia tinha vindo a óbito há 24 horas na minha barriga. Por isso eu entrei em trabalho de parto tão precoce. E que a Helena, ela fez todos os procedimentos ali, ela respondeu e estaria na incubadora, entubada. E ali eu não entendi mais nada. Eu fiquei sem chão, eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar nada, nem explicar nada para ninguém. E a minha ficha veio cair 2 dias depois, que foi quando eles me levaram para um outro quarto e um funcionário do hospital perguntou cadê a minha bebê. E aí eu falei que a minha bebê estava na UTI neo. E aí ele falou, se você quer ver ela? Eu falei assim, quero. Mas eu nunca imaginava que eu ia me deparar com tantos bebês dentro de uma incubadora, lutando pelas próprias vidas, né? E ali eu fui ver a Helena, e quando eu cheguei na incubadora, eu comecei a chorar porque o meu sentimento ali é que a Helena também iria morrer. Porque ela era tão pequenininha, tão sensível, que eu falei, não, vai morrer também. E aí a médica veio conversar comigo, falou assim, ela tá bem, é assim mesmo. Ela tá lutando pela vida dela, ela teve sangramento no pulmão, várias intercorrências. A relatório de alta da Helena dá 6 páginas. Eu só consegui ler, eu acho que uns 6 meses depois que a gente teve alta. E ali a gente começou a viver uma vida de mãe de UTI, né? Que era viver na esperança de uma saturação, 88, bips, e essa foi a nossa vida, ganho de peso, perda de peso, notícias com o médico, às vezes eram boas, outras não eram tão boas, e seguimos firmes ali, né, sendo sustentada pelo Senhor. A UTI neonatal, ela tem 3 etapas, que é a UTIM, o 5 e a UNSINCA. E a Helena, ela passou por essas 3 etapas. E chegou um certo tempo que eu entrava ali na UTI, orando e declarando vidas, né? Porque não era só sobre a Helena. Eu entendi que o Senhor me levou a passar por tudo aquilo ali também para interceder por outras vidas ali dentro, outros bebês que precisavam de fôlego de vida, assim como a Helena precisava, e o Senhor fez. E aí a gente foi, passou por essas 3 etapas, e quando a gente estava na última etapa, que era já
quase indo embora, com o pé na alta já, a Helena descompensou, teve uma anemia, e aí a gente teve que retroceder o processo. A gente retornou lá para a primeira etapa, que era a UTI, onde a Helena descompensou, teve que voltar até pro catéter de oxigênio. Mas ali o Senhor falou comigo que eu tinha que, né, interceder, porque ele permitiu viver tudo aquilo ali. Mas não era só por mim e por Helena. Eu estava ali para interceder por outras vidas, né? As vidas das mães que estavam ali para ser alcançada pelo mesmo amor que me alcançou. E ali, quando o Senhor me usou para falar com outras mães, a gente recebeu um milagre por completo. A Helena saiu da UTI, a gente voltou para outra etapa, e ali se passaram questões de 5 dias, a gente teve alta e viemos para casa. A mãe, quando ganha o seu bebê, a sua maior vontade é pegar o seu bebê, é amamentar, é sentir ele ali no seu colo. E eu vim, o momento mais marcante ali desse processo todo, um dos, né, foi pegar a Helena no colo, depois de 20 dias após o nascimento. Foi uma sensação única. Ali eu não queria nem mais ir embora. Só ficar ali com ela no colo, mas ela não podia passar muito tempo fora da incubadora, né? A Júlia viveu todo esse momento comigo. Não foi fácil, né? Deixar ela em casa e ir ali pro hospital, onde eu iria me internar e passar um bom tempinho ali. Mas eu via ela todo santo dia. E ela foi muito forte e especial nesse processo que vivemos. Até porque a Helena é resposta de oração, né, da Júlia. E o Senhor faz. Eu estava vivendo literalmente lá em Jeremias 18:4, né, que é o vaso na mão do oleiro. O vaso que foi quebrado e foi refeito na mão do oleiro. E a minha fé ganhou um significado de esperança e dependência do Senhor. Me levou a viver na total dependência de Deus. Não era só acreditar em Deus, era viver literalmente dependente dele. Um versículo que marcou bastante esse processo foi Êxodo 3:21, que fala, né, sobre a promessa de Deus a Moisés, que o povo de Israel sairia do Egito, mas não sairia de mãos vazias. E assim o Senhor fez, né? Ele fez por completo o milagre e eu não saí de mãos vazias, eu saí com a minha filha nos braços. Estar diante de uma incubadora é um dos momentos mais vulneráveis e intensos que uma mãe pode viver. Você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. E esse momento difícil não define a conexão de vocês. Ele apenas mostra que vocês já são guerreiros. Respire fundo e tente celebrar o hoje. E é um dia de cada vez.